pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje vamos falar um pouco sobre elementos de um gráfico. Bem, na última aula a gente viu como criar um gráfico a partir de uma base de dados específicas e vamos agora continuar com relação à edição de elementos gráficos. A primeira coisa que a gente precisa saber é que cada gráfico tem sua diferença e a gente precisa saber analisar o nosso gráfico para podermos fazer algum tipo de alteração, para podermos apresentar melhor esses dados. Bem, geralmente esse gráfico é bem simples de se entender, a gente sempre convive com eles no nosso dia a dia. A gente tem dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical, ou o eixo X e o eixo Y. Cada eixo significa um dado. Eu posso fazer um eixo horizontal com relação à data, com relação a um valor, com relação ao nome, ou posso fazer o meu eixo vertical com relação a um valor, a uma data, tudo depende daquilo que você quer medir, certo? Para análise aqui a gente consegue perceber que o nosso eixo horizontal me diz a respeito de quais são os funcionários desta empresa. E aqui no nosso eixo vertical a gente percebe aqui uma métrica, uma medida, que significa quais são os valores que esse funcionário atingiu ou pode atingir ou está próximo de atingir. Esse eixo geralmente é um eixo de métricas, a gente consegue ter uma melhor orientação dos valores. E em qualquer gráfico eu posso estar editando o tamanho dessas barras, o tamanho dessas colunas, a nossa métrica de medida no nosso eixo vertical, entre outros aspectos. Bem, cada gráfico é diferente. Esse gráfico aqui abaixo eu tenho de certa forma a mesma análise, só que o interessante é que a gente consegue ter alguns outros dados. E um desses dados aqui são demonstrados por exemplo, a nossa legenda. A gente consegue perceber aqui, na nossa legenda, cada coluna tem o seu valor específico, tem o seu significado específico. Percebemos aqui que todas as barras em azul significam que são referentes ao primeiro semestre, todas as barras de laranja com relação ao segundo, e assim por diante. Bem, cada gráfico tem um título específico também. Alguns gráficos podem não ter, você que vai decidir se coloca ou não. E existem outros tipos de gráfico também. Quando a gente faz inserção, a gente consegue perceber esses tipos de gráfico. Cada gráfico tem um seguinte significado. Existem gráficos muito específicos, como por exemplo o nosso gráfico aqui de linhas, é um outro gráfico de uma outra análise. A gente pode utilizar ele como exemplo. O gráfico de linhas foi criado aqui, neste caso ele está fazendo uma relação com proporcionalidade aos valores realizados no primeiro, no segundo semestre por cada pessoa. A gente percebe que o nosso valor de vendas foi um pouco maior, chegando a casa de 2 a 4 mil reais com o João Miguel, desceu um pouco com relação a Camila, subiu com relação a Luane. Então a gente consegue ter uma referência melhor com o gráfico de linhas com relação aos nossos valores. A gente pode inserir um outro tipo de gráfico aqui também, como por exemplo um gráfico de pizza. E esse nosso gráfico de pizza aqui fez a inserção com relação somente ao nosso primeiro trimestre, tanto é que está escrito aqui na nossa legenda. E a gente percebe que no nosso primeiro trimestre a pessoa que mais realizou vendas foi Maurício Campos, apesar de existirem valores próximos, como o de Maria ou como o de Natália. Neste caso aqui, a gente não consegue ter uma referência legal, isso porque os valores não estão sendo representados no nosso gráfico, mas a gente pode representar esses gráficos. Para isso, a gente faz uma edição de elementos dos nossos gráficos. Antes de continuar essa parte, eu não vou me adentrar muito aos tipos de gráficos, isso porque existem milhares de gráficos aqui no nosso Excel, a gente consegue ver. São gráficos de dispersão, gráficos de área, de superfície, gráficos em radar, que são muito importantes também para gerenciamento. Porém, são muitos gráficos e a nossa aula vai ficar muito longa, não cabe a mim explicar cada tipo de gráfico. Caso você queira ter um melhor detalhamento sobre o que cada gráfico faz, recomendo que sempre leia aqui os nossos ícones. Cada ícone apresenta um resumo sobre o que aquele gráfico faz. Ó, viram só? Em gráfico 2D ele me mostra sempre um resumo do que esse gráfico pode trazer, juntamente com a pré-visualização, então consigo realizar isso. E cada gráfico é muito específico com relação aos elementos que estão contidos nele, certo? Então, continuando aqui, a gente pode melhorar a nossa visualização do nosso gráfico. Vimos aqui que as nossas legendas no nosso gráfico de pizza estão sendo representadas. Cada fatia do nosso gráfico corresponde a uma pessoa, porém, neste caso, eu não sei o valor que cada pessoa me proporcionou, nem mesmo a porcentagem do valor total. E neste caso, eu posso demonstrar isso. Para isso é muito simples. Eu vim aqui no meu ícone de mais, que está representado no lado direito do meu gráfico,
logicamente com o gráfico selecionado, e clico nele. Neste momento, o que vai acontecer? Ele vai me abrir uma caixa de diálogo onde eu consigo adicionar alguns dados. Percebam aqui que o meu título do gráfico está visível, minha legenda está visível, porém rótulos dos dados não estão visíveis. Antes mesmo de selecionar, eu consigo ver uma pré-visualização dos meus rótulos. Claro, eu posso fazer algumas coisas mais específicas com relação a isso. Posso deixar os meus dados no centro, nas extremidades, na parte externa, buscando um melhor ajuste. O Excel já faz esse ajuste para nós. Então eu posso, por exemplo, aqui buscar um melhor ajuste. Clico aqui e pronto. E posso clicar fora agora que o dado foi inserido, certo? Então, a partir de agora eu tenho uma visualização um pouquinho melhor dos nossos valores. Caso eu queira que esse meu resultado seja expresso em porcentagem, eu posso fazer também, criando uma outra coluna ou uma dica que a gente pode apresentar nas próximas aulas. Ainda em rótulos, eu tenho aqui como ativar mais opções. Neste caso aqui, ele fez uma nova coluna. Nessa coluna eu tenho mais opções com relação ao rótulo que eu estou utilizando. Vocês percebam aqui que eu posso posicionar ele com relação ao melhor local. Posso colocar esse meu dado na extremidade aqui, pode ser que a minha visualização melhore. Tem essa opção aqui também de colocar nas extremidades externas. Basta selecionar todos os meus dados aqui e aplicar, vindo aqui em opções de rótulo, e selecionar todos no nosso lado externo. Posso também aqui alterar número. Esses meus valores vão ser formatados de acordo com a formatação que eu escolher. Posso aqui redimensionar também, utilizar um tamanho diferente, um alinhamento diferente. Posso colocar sombras, um formato 3D na nossa numeração, bordas, colocar preenchimento, uma série de outras opções que eu posso fazer. Em outros gráficos eu também tenho essas opções. Aqui a gente percebe que existe um gráfico de barras. E esse gráfico de barras eu tenho, por exemplo, aqui a minha grade em formato de linhas que me ajudam a orientar com relação aos valores específicos que cada funcionário fez. Eu posso selecionar ela aqui e posso, por exemplo, clicar com o botão direito aqui e fazer uma formatação dessa linha, formatar o meu eixo, excluí-la, posso mudar a cor dela, enfim, posso fazer diversas alterações nessa minha linha. Vindo aqui em mais opções com relação aos elementos desse gráfico, a gente percebe que o nosso gráfico de colunas tem algumas configurações um pouco mais específicas com relação ao gráfico de pizza, é claro. E eu posso, por exemplo, aqui adicionar um título para eixo, para falar que esse meu valor aqui está em real, em dólar, ou um detalhamento específico com relação a essa coluna, como, por exemplo, uma frase valores vendidos por funcionários. Posso aqui adicionar os rótulos aos meus dados, adicionando os valores específicos que cada funcionário fez. Isso aqui melhora a minha interpretação também. Assim como o gráfico de barras, eu tenho uma série de opções nas quais eu posso configurar. Posso deixar ele no centro, na extremidade, fazer todas as opções que conseguimos fazer com o nosso gráfico de pizza. Posso colocar também aqui uma tabela de dados, que além de mostrar o nosso gráfico, vai mostrar aqui também uma tabela na nossa parte inferior do nosso objeto do tipo gráfico, certo? Posso adicionar aqui uma barra de erros. Essa barra de erros é interessante, pois ela é utilizada em algumas planilhas financeiras ou gráficos do tipo. Posso adicionar aqui, como eu disse, como já está escolhido, linhas de grade. Posso adicionar uma legenda específica. Neste caso vai aparecer uma legenda que está com o meu nome de coluna, né? Vendas totais. Ou posso adicionar uma linha de tendência. A gente percebe que essa linha de tendência foi criada aqui de forma aleatória no Excel. A gente vê que ela está em formato de baixa, mas a gente pode editar ela também. Falar que essa linha é exponencial, linear, uma previsão, uma média dos nossos pontos. E a gente consegue configurar ela também. Assim como todos os formatos, eu recomendo que você tenha um conhecimento básico sobre o tipo de gráfico que você quer demonstrar, para assim, quando vier no Excel, ser mais fácil editar, já que cada gráfico tem configurações específicas, certo? Então o que eu estou mostrando aqui é só como utilizar a nossa ferramenta. Bem, com relação a elementos gráficos é somente isso. E aí na próxima aula a gente vai ver como editar o nosso design com relação aos nossos gráficos. Eu quero deixar um gráfico com um formato diferente, se eu quero mudar a cor das nossas colunas, do nosso gráfico de pizza, a gente vai conseguir fazer isso nas próximas aulas. Bem, se você tem alguma dúvida, deixe no nosso campo de comentários e eu vou encerrando o vídeo por aqui. Valeu galera e até a nossa próxima aula.